Segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Pergunto a você, mas por favor, pense, tá? Dá um pause nesse vídeo, pense bem e responda para mim com toda a sinceridade diante de Deus. Você sabe o nome do seu pastor? Você conhece o seu pastor? Sabe o nome dele assim, na ponta da língua? No segundo domingo de junho, anualmente, os evangélicos, um grupo, uma parte dos evangélicos, celebram o Dia do Pastor. E neste dia, os pastores são homenageados, ganham presentes, tapinha nas costas e tal. Alguns até ficam sentados enquanto os membros dirigem todo o culto em uma homenagem aos pastores. Mas eu pergunto a você, você sabe o nome do seu pastor? Sim, porque homenagear um pastor, tudo bem, você pode até homenagear, mas você sabe, você conhece o seu pastor? Você se importa em saber o que ele gosta, o que ele quer, o que ele quer te ensinar? Você se importa com o seu pastor de verdade? Como é o nome do seu pastor? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele disse, eu sou o bom pastor. Mas eu não estou perguntando o bom pastor. O bom pastor é Jesus Cristo, ele já disse isso. Agora, o nome do seu pastor. A Bíblia diz em João, no capítulo 14, verso 16, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, disse Jesus, e eu implorarei, rogarei, suplicarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Veja, Jesus Cristo aqui nesse versículo, ele usa a expressão um outro Consolador. Jesus Cristo era Consolador, agora enviou um outro Consolador. Jesus Cristo é o bom pastor, agora ele enviou um outro pastor. Ele é o bom pastor, mas o outro pastor Jesus Cristo enviou. Então, de onde se conclui que a igreja de Jesus Cristo não é a católica, não é a assembleia, não é a presbiteriana, não é a testemunha de Jeová, não é a adventista do sétimo dia presbiteriana, qualquer uma outra dessas que existem por aí. Essas são denominações com nomes que os homens inventaram. Houve uma diáspora, houve uma separação, e aí cada um puxou para um lado e cada um colocou um nome em uma igreja. E nessas igrejas, no plural, existem pastores, no plural, que são homenageados no segundo domingo de junho. Alguns são homenageados. Mas, e o seu pastor? O seu pastor pode ser o homem que está na sua frente? Você pode escolher ter esse homem como seu pastor. Ou você pode escolher o Espírito Santo como seu pastor. Só tem uma diferença. Se você escolher o homem que está na sua frente como seu pastor, você tem que se submeter ao regime daquela denominação. Porque se você não se enquadrar naquela denominação, você é excluído, ou pelo menos deixado de lado, porque você não se adequa àquela doutrina ali, porque aquela doutrina, aquele pastor naquela igreja ensina àquele rebanho aquela doutrina daquela denominação. E assim é com todas as denominações. Mas quando Cristo vier, qual denominação que ele vai levar? Nenhuma denominação. Jesus Cristo, quando vier, ele vai escolher se você
estiver dando ouvidos ao Espírito Santo, que é o pastor da igreja de Jesus, você obedecendo ao pastor da igreja de Jesus, que é o Espírito Santo, se você for fiel até a morte a esta doutrina, não a doutrina dessas denominações que existem por aí, mas a doutrina que o Espírito Santo nos ensina, se nós estivermos nesse caminho, servindo ao Senhor segundo as orientações do Espírito Santo, seremos aprovados. O duro, o difícil é nós enxergarmos essa verdade. Ah, pastor fulano é uma benção. Pode ser, mas aquele pastor é falho. Pastor fulano tem uma palavra. Pode ser, mas aquele pastor é falho. Agora, se você tem o pastor, o Espírito Santo, como seu pastor, aí a conversa é outra. Aí, se você for obediente ao seu pastor, o Espírito Santo for o seu pastor e você for obediente às orientações do Espírito Santo, acabou a preocupação. Você está garantido o seu lugar no céu se você mantiver-se firme, se você se mantiver firme com o Senhor, firme na palavra, firme na doutrina, na obediência, no amor. Você está aprovado a partir de agora, você está garantido. Você não está no céu ainda, você não está na vida eterna ainda, mas você tem garantido por Jesus. Você está sendo conduzido pelo pastor, o Espírito Santo. Mas Elias, peraí, e os pastores que estão aí por aí? Meu querido, deixe-me dizer uma coisa. Se você olhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios e procurar entender quando fala a respeito dos dons, capítulo 12, você vai ver que o Espírito Santo é quem dirige a igreja. Não é o pastor Roberto, Roberval, Antônio, Pedro, José, Antônio. Não, esses homens que existem aí, eles não são pastores. Permita-me dizer uma coisa de novo, que você talvez não vá gostar. Eu sou obrigado a dizer. Aquela pessoa que está lá na frente da igreja, dizendo, eu sou o pastor dessa igreja, ou alguém dizendo que ele é o pastor da igreja, pode riscar isso da sua cabeça. Este homem não é pastor. Mulher, então, me perdoe, não é preconceito. Mulher, então, muito menos. O homem de Deus, quando ele tem o dom de Deus, ele é pastor? Não. Ele está pastor. Ele está, no momento que ele está nas mãos do Senhor, ele está sendo dirigido pelo pastor, o Espírito Santo, que é o pastor, o outro Consolador que Jesus enviou. Ele é pastor. Agora, o homem, a carcaça que está lá na frente, esta carcaça é apenas um instrumento, é apenas um vaso. Se esta pessoa for uma pessoa firme no Senhor, esta pessoa vai ser um canal de bênção. Deus, através do Espírito Santo de Deus, vai orientar este homem para que, por meio deste homem, toda a igreja receba edificação. Mas é o Espírito de Deus quem dirige determinados homens. Eles não são pastores, eles estão pastores. São apenas servos nas mãos do Senhor. A Bíblia revela isso. Então, no segundo domingo de junho, quando as pessoas se reúnem para paparicar, desculpe o verbo, mas é isso, paparicar o homem que está lá, essas pessoas estão tirando a honra que pertence a outra pessoa. E o que está recebendo uma honra que também não pertence a eles. A todo isso, a igreja está me honrando. Isto é roubar a glória que pertence a Deus. Agora, se você não aceita as minhas palavras, amém. Estou falando para você o que está na palavra do Senhor. Não existe o homem pastor. Existe o homem que é um vaso. Se ele for uma pessoa consagrada, ele é um vaso nas mãos do Senhor para conduzir a congregação. Logo, ele não é um pastor, ele é apenas um instrumento. Pense nisso. Fique em paz.